Tudo bom com você? Começando agora mais uma edição do programa Sertão Inovador. Quem está falando aqui é Radamés Dantas. Fico muito feliz de poder participar dessa jornada. Já estamos aí na edição 55, 56. Já até perdi, viu, Jansen, a numeração, mas ela não é a mais importante. O mais importante é que agora você está conectado nesta edição e aqui nós vamos trazer dois pilares importantes. Conhecimento, porque a gente tem que estar sempre estudando, a gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas, e conexão, porque a gente não vai aprender tudo sozinho, precisa se conectar com pessoas que saibam daquilo que a gente não sabe, né? Seja muito bem-vindo aí à nossa edição de hoje. Vamos juntos aqui fazer uma entrevista, né? Temos uma entrevistada, a Patrícia, ela vai se apresentar, mas já meio que delineando aqui o nosso quadro deste momento. O programa Sertão Inovador, importante deixar esse registro, ele existe porque também alguns empreendedores, inclusive um deles, o próprio Jansen, através da Mobile Imóveis, investe para que esse programa esteja aqui todas as semanas, chegando até você. Mas também a Cardan Peças é uma das empresas aqui da cidade, que além de patrocinar outras atividades, resolveu patrocinar empreendedorismo. Na minha leitura, o maior, ou talvez um dos maiores programas sociais que um país possa desenvolver. Ele gera renda, ele gera emprego, gera desenvolvimento pessoal, gera desenvolvimento profissional, gera melhorias para os clientes, para os consumidores. Enfim, empreender é um ato de transformar, seja ele como empresário, mas seja ele também como profissional. Quer dizer, eu estabeleço objetivos, estabeleço metas e vou correr atrás disso. Aparentemente, algo que está só na minha cabeça, mas se você olhar tudo aqui à nossa volta, um dia esteve primeiro na cabeça de alguém. Esse microfone, antes de existir, primeiramente esteve na cabeça de um inventor que pensou, puxa, como é que a gente faz um negócio desse e capte melhor o áudio? Como é que a gente faz uma televisão como essa? Como é que a gente inventa uma lâmpada dessa, como o próprio Thomas Edison? Como é que eu crio uma luz aqui artificial? Qualquer coisa à nossa volta aqui fez parte da mente de um ser humano. E nós, da mente de um criador. Mas, de alguma forma, estava primeiramente na mente de alguém. Pensou, projetou e ele foi colocar em prática. Assim como o Criador nos fez, nós também fazemos coisas. Às vezes acertamos, às vezes não acertamos, mas aprendemos com isso, né, Jansen? Não é isso, Jansen? E assim a gente vai aprendendo. Seja bem-vindo, Reinaldo. Bom estar aqui com você mais uma vez, né? Tentando colaborar com o espírito inovador das coisas, como elas acontecem. E vejo muito isso também, o empreendedorismo ele traz um comportamento ativo em todas as áreas. Na área de trabalho, profissional, familiar, técnica, em todo canto. Quando a gente começa a querer empreender, há uma necessidade, talvez a doutora Patrícia que está aqui possa explicar isso bem melhor do que um empresário como eu, mas eu aprendi assim, que quando a gente começa a querer se comportar de uma forma empreendedora, não só no trabalho, mas em casa, na igreja, nas relações sociais e tudo, a gente começa a crescer em todas as áreas. Verdade. Por quê? Porque é uma coisa interna. Tudo começa de dentro para fora. Muito bem, feitas essas nossas apresentações iniciais, queremos então dar as boas-vindas à Patrícia. Seja bem-vinda ao nosso programa. A gente gostaria que você fizesse uma apresentação inicial sobre quem é Patrícia, de onde vem, é de Mossoró, não é de Mossoró. Estava falando aqui no intervalo que eu sempre gosto de perguntar se a pessoa é de Mossoró ou não. Porque essa cidade é tão acolhedora, né? Tem muitas pessoas aqui na região, mas tem tantas pessoas que vieram de fora para cá. Bom dia, primeiro muito obrigado, é uma honra partilhar, né, um pouco da minha vivência, né, do meu estudo, aqui com vocês. Sertão Inovador me chama muita atenção, porque eu sou moçoroense, eu sou nordestina, eu sou filha de um negro, e de um negro e de uma mulher loira dos olhos azuis. Então, você já percebe aí o que está dentro de mim, o que existe, a minha essência. A minha essência é um mesclar de várias culturas, mas eu sou moçoroense com muito orgulho e com muita honra. Muito bom.
Conte um pouco a sua formação. Nós sabemos que você é psicóloga, mas a área da sua psicologia, mas é a clínica, é a corporativa, né, como a gente gosta de chamar, no mundo corporativo das empresas. Fala um pouco, se formou aqui, se formou fora, fala um pouquinho da formação. Tá, eu tenho a honra de ser da primeira turma de psicologia de Mossoró. Sim, foi. Foi, da UNP, eu me formei em 2019, né, tenho aí um percurso interessante que eu terminei em julho de 2019, e quando foi em outubro, dia 10 de outubro de 2019, eu estava com a carteira assinada como psicóloga clínica. Né? E aí, no decorrer da minha atuação, né, como psicóloga clínica e hospitalar, me surgiu, me apareceu, foi me apresentada a uma grande mentora, uma grande consultora, que é a minha amiga, minha parceira, Adriana Benavides. E ela disse, essa menina tem alguma coisa além da psicologia. Vamos investigar. E aí foi quando ela me chamou para uma conversa, e aí ela disse, olha, você tem um perfil além da psicologia organizacional, além da psicologia clínica, vamos ver o que é isso? Uhum. E aí ela me descobriu como gestora. Mas a minha paixão é a psicologia. Uhum. Mas a gestão não se faz sem psicologia. Sim, verdade. E aí foi onde eu comecei a desenvolver, né, essa minha parte de gestão, de liderança, né, no período aí entra a pandemia, e como é que você é psicóloga e você vai ser gestora de um hospital com a loucura que foi a pandemia. Mas deu certo, foi o meu primeiro laboratório como gestora. Fui gestora até 2024, né? E aí foi onde eu comecei a perceber, como é um laboratório, você está em pesquisa. Então eu comecei a pesquisar nessa área corporativa, como é que tá, como é os processos, e não é difícil, né? Porque o processozinho tá lá, você só tem que seguir o roteirinho, mas muitas vezes por nós estarmos doentes e não nos perceber, as coisas empanca. Sim. Tanto para o empresário como para o colaborador. Então foi nesse lance aí que aí eu comecei a pesquisar. Por que estamos adoecendo tanto nas empresas? Uhum. Será que foi só a pandemia? Sim, ela tem uma porcentagem, sim, mas eu não concordo que foi só a pandemia. Né? E aí veio líderes, veio gestores adoecidos, né? E eu tive a honra de cuidar tanto de grandes empresários como de colaboradores. E aí hoje é minha base. É minha base de pesquisa, é minha base de estudo, empresa, empresário, colaborador. Meu nicho hoje, ele está voltado para isso. Okay. E falar um pouquinho das minhas experiências como profissional é importante, então aí eu vou falar um pouquinho. Claro. Eu sou psicóloga clínica, passei pelo sistema SUS, né, trabalhei com crianças em situação de vulnerabilidade e violência doméstica e sexual. Trabalhei no sistema prisional, onde foi um outro grande laboratório para mim compreender mais o universo da gestão. Né? Então, eu tenho experiência com gestão privada, eu tenho experiência como gestão pública, gestão pública. Então, isso é o que é minha base, né, para que eu já vou adiantando que eu sou dessas e de desenvolver, né, um método, um processo, né, de que cura-te a ti mesmo. Foi baseado nessas minhas experiências que eu consegui desenvolver. Ok.
Eu tenho uma curiosidade, aí como ela trabalha nessa área da psicologia, eu acabo Vai perguntar! Me faz a vontade de perguntar quais as enfermidades ou as doenças que você mais... chegou mais a você na área do âmbito corporativo, né? Que doenças mais emocionais, da alma, que chegaram desde colaborador, a donos de empresas, gestores, que mais você... que chamou a sua atenção? Tem chegado muito esse tipo aqui de problema? Radamés, começa muito rateiramente, muito, como é que eu posso dizer, discretamente, começa com uma ansiedade, né? É o que eu me deparo muito, é uma das que mais, porque você não chega num burnout pei pufo, não existe isso. Sim. Né? A literatura vem nos respaldar para isso. Você começa com ansiedade, você começa com insatisfação, você começa... porque o sujeito, ele não é só a empresa. Uhum. O sujeito, ele não vive só ali na empresa, ele tem uma casa, ele tem um viver social. Então, eu falo muito que as empresas, elas hoje levam muito a culpa. Vou falar num linguajar bem acessível de ter adoecido aquele funcionário. Claro que existem ambientes, né, que existem líderes, que existem gestores que realmente adoecem. Adoece o colaborador. Mas não é isso que eu estou aqui para falar. Eu estou para falar que o sujeito, ele é potencializado a um adoecimento pelo mundo que vivemos. O mundo do aqui e o agora. Certo. O imediatismo. O imediatismo, né? O que tem que ser para agora, né? E isso gera relações líquidas, como dizia o Bauman. Verdade. Atual, verdade. Ele você não enraiza as relações, você não constrói base. Isso. Você vive aquilo que está na sua frente e você quer dar continuidade àquilo e termina trazendo patologias, principalmente mentais, né? Isso. E aí eu já vou dar entrada, eu posso dar uma entradinha também, né? Claro, que a NR1, ela chegou... Por que ela chegou? Né? Então, ela chegou devido ao adoecimento desenfreado do colaborador. Né? O INSS está amarrotado de colaboradores que se afastam do seu trabalho e entram pelo INSS. E o INSS começou a se questionar. Será que é as empresas que estão fazendo isso? Será? E aí surgiu a NR1. E a NR1, ela chegou para não dar proteção ao colaborador e nem punir o empresário. Pelo contrário, ela chegou para dar um equilíbrio. Vamos realmente saber aonde é que esse colaborador adoeceu. Foi dentro da empresa? Ou foi fora da empresa, foi em casa, foi enfim, o que foi isso? Então, é exatamente para isso. Porque ela é nova, ainda tem muitas coisas para a gente aprender, para os empresários ficarem mais atentos, que ela não veio para punir, ela veio para proteger o empresário e também o colaborador. Eu posso dar um exemplo? Claro. Sim. Então, vamos lá. Eu sou contratada para uma empresa X. Eu tô lá, separada. Eu tô lá, ansiosa, porque eu quero trocar de carro. Isso é um exemplo, tá, gente? Se quiserem me cancelar, pode cancelar. Eu tô... Chega, volto a perder, peraí. Comprar um... Ansiosa. Eu tô ansiosa, vai entrar o final de ano, eu preciso trocar o carro, eu preciso fazer muitas coisas que é válido, sim, é justo, né? Mas o quanto eu tô gastando de energia para conseguir aquilo? Será que aquilo é o momento certo? E aí eu sou admitida numa empresa. A empresa vai saber que eu tô nessa situação de ansiedade para crescer muito na empresa, para bater meta, para vender muito, falar vendedor, mas assim, para a empresa rodar e entrar dinheiro, produzir, e eu ser promovida logo, e eu quero ganhar mais.
Gente, a gente tem esquecido que nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Ainda somos. Nós somos seres humanos que precisamos entender a nossa vida. Isso é muito subjetivo. E aí, o que é que eu vou pontuar naquela empresa? O que é que eu vou pontuar lá? Eu não vou produzir bem, eu vou achar que o chefe é chato, eu vou sentir que tá me cobrando muito. E para onde eu vou? Eu vou para um colega. Eu vou para um colega psiquiatra e relato o que eu tô sofrendo dentro da empresa. Certo. Muitas vezes eu não sou fiel com o profissional. Sim. Porque o profissional vai pela minha fala, ele vai pelos meus sintomas da minha fala. Minha fala, ela tem que ser validada por ele. E aí, ele, com a sua ética, com o seu profissionalismo, vai lá, ó. Aí diz, pronto, tô com burnout. Gente, virou moda. E quem realmente tem, a gente não consegue detectar. E aí vem essa bola de neve. Vem essa bola de neve da receita dos empresários, né, dos gestores, dos líderes e das empresas começarem a aumentar. Então, é exatamente para isso que a NR1 vem nos respaldar, tanto o empresário como colaborador. E aí é onde eu quero aplicar, né, o meu método, Cura-te a ti mesmo, para entender desde o empresário ao seu colaborador. Muito bom. Muito interessante esse tema de hoje. Eu me lembrei há uns anos atrás, eu contratei uma profissional para trabalhar comigo. Ela era tipo uma gerente da minha empresa. Só altamente competente. Certo? Uma senhora muito competente, inteligente. Me ajudou bastante nos primeiros meses. Mas depois eu soube. Ela foi contando. Tinha perdido o marido num acidente. Eles tinham uma empresa juntos. Ela nunca tinha trabalhado para ninguém. Era o primeiro trabalho que ela estava fazendo extra, né? E entrou na empresa, pegou informações minhas, achou que seria bom trabalhar conosco lá. E passou um tempo comigo, mas só que a saudade era recente, era recente a questão do acontecido com o marido dela. E ela morando só, o filho já fazendo faculdade, e ela começou a enfrentar lutas, e muitas lutas. E isso começou a atrapalhar a atividade profissional dela. A gente via o potencial que ela tinha, mas ela não estava conseguindo conciliar. E aí eu conversava com ela, vez por outra, minha esposa também e tal. Mas chegou um ponto que ela não conseguiu superar tudo isso aí. Talvez ela não tenha procurado uma doutora Patrícia, né? Ou uma outra também competente que pudesse auxiliá-la melhor e tal. Na minha família, se eu tivesse, eu teria colocado alguém para falar com ela. Eu tenho filhos médicos, tenho meu pai médico, mas eu não tinha ninguém nessa área específica, né, do trato com as pessoas, psicologia. E aí, a gente ainda tentou muito, sabe, Radamés, continuar, Patrícia, aí, mas não deu certo, porque eu comecei a minha produção começou a cair, porque enquanto ela chegava boa no escritório, era uma maravilha, mas quando aqueles dias que a pessoa chega e você tem que conversar com ela pisando em ovos, aquele velho ditado, a gente tinha cuidado com o que dizer, porque senão ela podia explodir, ela podia... Mas a gente via que não ela é uma pessoa boa, maravilhosa, mas não estava dando, ela tinha uma patologia que precisava ser tratada e não estava conseguindo fazer isso. Né? E teve que sair, eu tive que tirá-la. Infelizmente, eu tive que tirá-la. Né? E eu sei, precisava de quê? Cura, né? Cura-te a ti mesmo. Me fale sobre isso, nos fale sobre isso agora.
A cura a ti mesmo, ela veio de uma experiência própria, uma experiência minha, de muitas dores, de violência familiar. E apesar dessa dor, né, eu ressignifiquei e comecei a pesquisar. A pesquisar sobre o potencial do sujeito. Mas vocês podem me perguntar, ela é acessível para todo mundo? Ela é acessível para quem tem o desejo de se conhecer e de se curar. Certo. Quando fala dessa palavra cura, ela é muito forte, né? A cura, ela tem vários sentidos nesse meu método. O que é, Radamés? Não fala aí no microfone, só pra você, tá? Somente pra você. O que você precisa curar na sua vida? Não fala, leva pra vocês, tá? É exatamente sobre o que não se fala dentro do meio do que você trabalha, né? Dos colaboradores, um colega de trabalho, do mundo corporativo, né? Muitos falam muito, mas muitos falam pouco. Né? Então, assim, nós temos a capacidade de nos curar. Curar não significa que eu vou esquecer, mas eu vou lembrar sem doer. Então, quando eu lembro de uma coisa sem me doer, eu tô curada, mas eu não esqueci. Lembra que a gente precisa ter algumas cicatrizes? Então, assim, vira cicatrizes e a gente consegue dar o nosso melhor. Né? Consegue dar o nosso melhor. Então, assim, isso foi um insight de um momento de muita dor. Então, veio isso e eu venho pesquisando, e eu venho me aprofundando. E eu tenho certeza, porque eu fui curada. Então, como eu fui, por que você não é? Você só precisa de alguém que possa levar você a entender que você tem a condição de ser curado. Aí é onde tá as entrelinhas. Mas será que eu desejo? Né? É aí onde está muita dificuldade de ter sucesso num trabalho desse. Porque quando a pessoa desperta o interesse e o desejo de ser curado ou curada, é mais fácil. Mas quando ela não desperta, ela não tem ação, como é que a gente chega até ela? Aí a gente tem várias... Eu, como empresário, como é que eu chego a uma pessoa dessa para ajudá-la? Sugerindo, indicando, porque conselho a gente dá muitas vezes. Mas a pessoa não escuta, diz que vai fazer e não faz. E aí e se não for ninguém atrás dela? É aquela questão da ovelhinha. Se ela for, ela recebe a bênção. Mas se ela não for, não tiver condição de andar, quem vai chegar até ela? Isso, então é por isso... isso... O governo, o mundo corporativo... O quê? Como é que vai ser? Se for no mundo corporativo, a empresa hoje... Eu não gosto muito dessa palavra, mas está lá, né? Na NR1, é obrigatório. A partir de dia 26 de maio. E está chegando o prazo. E está chegando. Assim, chegando o prazo. Essa NR1, ela veio... os empresários têm que se ligar nisso. Para balançar. Mas ela veio para proteger. Principalmente o objetivo é positivo. O empresário, talvez alguns não estão ligados nisso. Isso. Aí os problemas que eles têm lá talvez vão continuar e aí eles não atentaram que tem que tratar, porque realmente, como você falou, a empresa, se o fato surgiu na empresa, ela tem que... Eu posso dar um exemplo aqui bem prático? Eu tenho uma empresa, um colaborador meu, ele precisa se afastar. Pelo INSS, passou aqueles 14 dias e tal. O que a empresa vai fazer? A empresa vai ter mais despesa. Por quê? Vai ter que substituir aquela pessoa. Sim. Aquela pessoa talvez tenha experiência, mas não tenha a prática e nem a vivência. Vai demandar tempo.
Tem que treinar. Tem que treinar. Então, o empresário, ele vai ter, a receita vai aumentar. Então, a NR1 é exatamente para a gente organizar isso aí. E o que a gente faz com a funcionária? Tá perdida? Tá perdida. O que a gente faz? Primeiro, ela precisa querer. Primeiro de tudo. Se não quiser, a gente não tem muito o que fazer. E a psicologia está aí, tem muitos profissionais muito bons na área, né? Eu falo muito que todo mundo precisa de psicologia. Eu não gosto muito disso, apesar de ser psicóloga, mas eu acredito que algumas pessoas não, mas a maioria sim, porque o mundo está exigindo de nós, né, esse acompanhamento. Muito bom. Podem perguntar mais. Muito bom. Tem uma observação que eu gostaria de fazer, que é a seguinte. As pessoas, quando têm essas patologias, algumas elas reconhecem, outras, a maioria às vezes não reconhece que tem, que está com aquilo ali, até que alguém diga, né? Ou até que aquilo ali começa a gerar um problema para outros, que às vezes a própria pessoa tem, ela nem sabe que tem, nem reconhece que tem aquilo, até as coisas começarem a aparecer, né? Quer dizer, algumas manifestações do corpo, enfim, sim, situações de relacionamento começam a ser afetado, as coisas começam a dar errado, né, digamos assim. E quando o título, né, do projeto que você está colocando, me parece que ele, para ele funcionar, como você disse assim, como é que o cara quer? Então, como é que a pessoa desperta aquele desejo de, eu tenho isso e eu quero resolver? Tem uma frase muito antiga, a frase aqui, inclusive, ela parafraseia esta que eu vou falar. Esse cura-te a ti mesmo é uma frase que está parafraseando uma de Sócrates, que é conhece-te a ti mesmo. Então, a cura, que é um ato de melhoria, de mudança, né, é algo concreto. Eu tenho um problema, eu serei curado daquilo. Para que isso aconteça, eu tenho que primeiro passar pela fase do conhece-te a ti mesmo. Eu tenho que me conhecer e reconhecer, e aí já passa por outros grandes desafios, porque nós vivemos em um mundo de infoxicação, de sobrecarga de informação. Por exemplo, a gente coloca um problema como esse, uma situação dessa, vamos pegar o primeiro ponto, ansiedade. Aí você bota assim para o algoritmo das redes sociais te trazer alguma coisa. Virá milhares de teorias, milhares de observações, milhares de aulas de 1 minuto, aquela sobrecarga, e quanto mais você assistir o algoritmo, vai dar mais ainda aquilo ali. Daqui a pouco você fica... O que poderia trazer conhecimento vira um problema, porque vem uma sobrecarga de informação, inclusive contraditórias. Hoje, não sei se vocês já viram isso, mas a gente vê muito isso na área da alimentação. Né? Tem alguns biólogos, influenciadores, aí tem porque a era dos influenciadores. Às vezes o cara nem tem conhecimento, ele só tem influência. Como ele tem 1 milhão de seguidores, ele acha que por 1 milhão de seguidores está chancelando que o que ele está dizendo aquilo ali é verdade. E às vezes não é. Mas ele usa bem o algoritmo a favor e ele está ali falando. E às vezes você fica escutando coisa do tipo, o café. Aí pronto. Tem uns 10 influenciadores, cada um tem uma teoria do café. E aí, o café é amigo ou inimigo? Ansiedade. Aí vai ter uns 10 teóricos dizendo a origem da ansiedade, como tratar, como resolver. Então, na era que nós vivemos, pela sobrecarga de informação, não necessariamente de conhecimento, porque conhecimento requer um pouco mais aprofundar as coisas. Né? A gente tem muita informação e excesso de informação. Me parece que mais ainda é necessário alguém, um profissional, para sentar com a pessoa, para ajudá-la a ela se conhecer. Eu posso estar equivocado, mas do jeito que está caminhando com a guerra de algoritmo de atenção, vai ficar mais difícil ainda essa pessoa até dizer, olha, eu até quero, mas acabei de ver 30 vídeos aqui que me deixou mais confuso ainda. O que fazer? Então, eu acho que isso é um grande desafio. Como se conhecer a si mesmo para entrar para essa segunda etapa, que é do curar-se a si mesmo. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho com a sua visão sobre isso, como que podemos ajudar esses profissionais. E você já pode, sem problema, já ir seguindo aqui seus pontos que você colocou do próprio cura-te a ti mesmo, se isso estiver conectado com o que a gente falou. Sim, totalmente conectado, né? Totalmente ligado, totalmente
aí unificado aí com Conhece a Ti Mesmo. Eu só não quis ser, só não tenho capacidade de ser o cara, né? Mas eu puxei o ganchinho para Cura-te a Ti mesmo. Faz sentido. Mas foi também dele isso, foi também das minhas leituras, né? Eu acredito muito na educação. Na educação. Eu também. Yes. Por quê? Porque assim, se a gente não começar a nos educar sobre isso aqui, entender que isso aqui, ele é positivo e ele também é negativo, a gente não vai mais encontrar profissionais equilibrados, a gente não vai conseguir se conectar com o sujeito em si, porque ele vai estar cheio de argumento, ele vai estar cheio de informação desnecessária. Então, esse ponto que você falou sobre essas informações é muito fácil. Num consultório, chego lá, estou com um paciente e ele diz, doutor, eu tenho isso, isso e isso. Eu digo, você veio aqui por quê? Se você tem isso, o que você está fazendo aqui? E já estou fazendo isso. Estou tomando isso. Foi no psiquiatra? Não, mas... Sim. Então, aí, ele não volta mais para mim. Por quê? Porque a gente tem que fazer a coisa certa. A gente tem que fazer a coisa equilibrada. Uhum. A gente está tratando com seres humanos, que tem corpo, alma e espírito. Então, se você se autoriza a entender que você já está demarcando um lugar de uma patologia, alguma coisa está desorganizada por aí. Eu fico assim, me permita um parêntese, porque com as IAs, né, com as IAs agora atuando e elas estão se aperfeiçoando, elas estão muito velozes, e a nossa capacidade humana de aprendizado, ela é analógica, eu vou fazer uma comparação, na matemática seria, a gente aprende em PA, só que a inteligência artificial aprende em PG, cara. Então, você fica e com um algoritmo que praticamente domina as falas e o que se fala por aí, de uma maneira geral, é assustador o que pode ir pela frente. Quer dizer, daqui a pouco muita gente vai estar fazendo consulta só aqui. E isso né, como mensurar, como saber se aquilo dá certo ou errado ou não. A gente está entrando em claro que é outro assunto aqui, é outro tema, mas de alguma forma isso pode ser um amigo ou inimigo desse processo de cura-te a ti mesmo. Porque eu tenho que reconhecer que eu tenho que estar no comando da situação. Porque se eu terceirizar, é um perigo, né? Mas aí a gente tem o tempo. O tempo vai nos trazer esses dados. O tempo, ele está aí. Uhum. Ele, antes da IA, nós somos doentes. Né? Nós somos doentes. Então, assim, tudo na vida precisa-se de um equilíbrio. Sim. Então, assim, se a gente não aprender, se a gente não se educar para ir buscar esse equilíbrio, né? Não é coisa de outro mundo, não é coisa de outro planeta, não é coisa de um mega teórico, de um mega coach. Não passeia por isso. Passeia sobre você entender o seu limite. Você compreender. Se eu passar 8 horas por dia no TikTok, é bom? No Instagram, mas isso está nos adoecendo. E é exatamente sobre a Cura-te a ti mesmo, que é uma metodologia de educação. Muito bom. De educação. Quanto você está ganhando, quanto você está perdendo. Então, eu faço aqui uma analogia sobre que a gente vai estar lá na... qual é aquela série que a gente aprende a ler? Na minha época, vão desvendar aqui a minha idade. Era... Oxi. Olha,
Tinha o ginásio, depois Não, antes tinha Eu aprendi no primeiro ano mesmo, na primeira Não, série. tem alfabetização. Alfabetização. Isso, Eu não tive alfabetização. Não, tá, Mas tudo tem, bem. é Você é verdade, superdotado, tá tudo bem. Mas, Não, mas é eu porque é velho mesmo. mas eu tive que passar por isso aí. E aí a gente não aprende a ler? Não é lá nessa fase? Sim, nessa verdade. Então agora a gente vai ter que aprender. Aprender a usar. A gente vai ter que ser. Boa, verdade. A gente vai ter que aprender a usar as redes sociais. A gente vai ter que aprender a diferenciar o que é positivo para mim, para o sujeito. Não é todos. Então, assim, é muito isso. Conhece a ti mesmo, cura-te a ti mesmo. Então, isso serve tanto para o empresário como para os colaboradores. Patrícia, me diz uma coisa. Você colocou aqui um dos itens. Eu pedi Vai. a ela para ela me ajudar, né? Me mandar alguns pontos antecipadamente para poder ajudar aqui na nossa conversa. Você colocou assim que esse método ele reduz sofrimentos emocionais e previne doenças psíquicas, além de desenvolver, além de estimular relações mais saudáveis consigo e com o outro. Fala um pouquinho para a gente aí como é que isso vai ser trabalhado. Isso vai ser trabalhado com psicoeducação, né? Tanto na empresa, das empresas, ou então na clínica em grupo. Certo. Tá? Porque o grupo, eu estudando, eu percebi a gente tem um resultado melhor. No individual também, mas como eu estou direcionando para as empresas, Sim, né, entendi. essa inovação, esse produto novo, ele vai ser exatamente em grupos. Patrícia, vai ser palestra? Gente, eu sou palestrante, mas assim, não é palestra, é um acompanhamento. É um programa, né? É um programa, tem uma de sequência, várias tem Legal. o processo de diagnosticar como é que está a cultura daquela empresa, como é que tá os colaboradores, quem tá pontuando. É uma educação e uma prevenção para que os empresários não aumentem sua receita. Para que eles aumentem a receita. Desculpa, corta. Para que eles aumentem a receita. Para que eles aumentem a receita. Todos saiam ganhando, né? Todos saiam ganhando. Gente, vocês estão percebendo que é algo muito equilibrado? Uhum. Tá o empresário e o colaborador com a saúde mental. A NR1, ela está exatamente para isso, né? E eu tô pronta. A gente está vendo aí que você está falando sobre educação, e educação pressupõe também você conduzir, direcionar. Sim. Né? E existem patologias em todos os níveis, né? Físicos e tal, mas existem os emocionais, as patologias emocionais. Sim. Também, e existem esses níveis de doenças emocionais. Eu entendo, se eu estiver enganado, me corrija, que tem níveis bem mais altos que é muito difícil a pessoa desejar e buscar ajuda se não vier alguém. A gente sabe que, hoje em dia, as pessoas estão puxando muito pelo autodidatismo, as pessoas estão querendo se se consultar. Você tem um problema, você vai... Está com uma dor de cabeça, você vai ali no Google, diz, dor de cabeça no lado esquerdo ou no frontal. Aí você vê uma opinião e tal, e quantas tem diferente também daquilo ali. Mas a importância que eu vejo de todos nós termos uma referência, seja um pai, um tutor, um curador, sim, um Deus que resolve todas as coisas, mas até para a gente, às vezes, buscar esse Deus, a gente precisa de ajuda de alguém, de uma referência, de alguém que nos leve até ele, né? Quando os casos são mais extremos e tal. Então, eu acho que é importante a educação, os coaches, os psicólogos, os médicos, os psiquiatras, sempre divulgarem que é interessante você ter alguém a quem você possa se submeter de forma saudável e confiável também, para que essa pessoa possa lhe orientar nos momentos mais difíceis, porque nos momentos mais difíceis dessas patologias é que a gente vê realmente qual é o grau de força, de
de determinação que a gente tem de buscar alguma coisa. E quando a gente não pode, só essa pessoa pode chegar. Então, é importante que seja divulgado em todas as áreas, a meu ver, na área educacional principalmente, que a gente não pode deixar de ter um sensor, vamos dizer assim a palavra, alguém que a gente possa confiar. E as pessoas hoje estão dizendo, não, eu sou autossuficiente. Se eu tiver dúvida, eu tenho uma IA. Para mim, tá aqui, tá bom demais. Não é um grande desafio. Não funciona. Não funciona, né? Não funciona. Vai piorar. Porque você sabe qual é a patologia que não admite que ele seja diagnosticado? A única patologia que não admite que seja diagnosticado são os psicopatas. Psicopata não procura psicólogo, psiquiatra. Se ele procurar é para lhe seduzir. Se ele procurar é para se seduzir. Mas os outros sujeitos, nós sabemos como estamos adoecendo. A gente sabe, né? Então, assim, eu já deixo aqui, se estiver sentindo alguma coisa... eu quero chamar a atenção de uma coisa. Sabia que a gente precisa sofrer? Sim. O sofrimento faz parte da vida. Por que a gente está mais aguentando sofrer? Porque isso aqui diz que eu preciso ser feliz o dia todo. Existe felicidade plena, Radamés? Essa felicidade plena só em Deus, que é algo que transcende. Em nós, ela sempre varia, né? Mas nem em Deus você está feliz plenamente toda hora. Porque só Ele está 100%. Mas você não. Nós não. Então, assim, a gente também tem que reconhecer que a vida é sofrimento, que a vida é desafio, que a vida é dura, mas que a gente estamos aqui e temos o potencial humano para transformar tudo isso. Porque sofrer também faz parte da vida. Mas aí vem a questão da mídia, da contemporaneidade. Você não pode sofrer. Quem foi que disse isso? Me mostra onde está. Não existe. E a questão de ser feliz, eu tenho que ser feliz. Não existe ser feliz. Existe momentos de felicidade. Que é aí onde também tem um equívoco, que eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Tem, mas você tem momentos de felicidade. É diferente de você ter a noção, ter essa fantasia de que está feliz o tempo todo. Deve ser insuportável. A gente precisa chorar, a gente precisa sentir raiva, a gente precisa nos magoar, porque isso faz parte da vida. Isso é vida. E isso são indicadores que a gente tá vivo e tá vivo bem. Mas aí a gente tem lá um colaborador que eu chego, passo por ele, não dou bom dia, ele fica emburrado. Aí vai lá pro banheiro se esconder com o celular o dia todinho. Porque eu não passei, eu falei, gente, eu tenho direito. Tem dia que a gente não tá bem. A gente tem que respeitar. E aí o segundo ponto do cura-te a ti mesmo é o respeito. Mas lembre-se que o respeito dentro das empresas, tá certo? Ela é algo fundamental. Fundamental para que o colaborador e não o empresário adoeça. O que eu percebo muito dentro das empresas se eu errar, corta aí, é a falta de respeito. Qual é o meu lugar? Onde é que eu estou? Não estou dizendo que não existe líderes de empresários que não adoece. Existe sim. Mas a gente precisa reconhecer que ele está adoecendo o colaborador dele. Como é que ele faz isso? Cura-te a ti mesmo, cara. E segue aí, vai ganhar muito dinheiro, que a gente tem um ano aí desafiador, né? Um ano que
Tava vindo no carro e meu esposo comentou, Patrícia, o campeonato estadual vai ampliar. Eu disse, como? A gente vai ter jogo o dia todo, aí vem eleição, e vem Copa do Mundo. É Copa do Mundo ou Olimpíadas? Copa do Mundo. Ah, obrigado, porque eu sou bem distante disso. Então, assim, vem o carnaval aí, e o ano só começa pós-carnaval, de fato, que isso é muito cultural nosso, né? Nosso, mas o ano já começou... Já faz tempo, né? Verdade. Então, assim, até para que vocês entendam que o sujeito, todos nós precisamos se cuidar, mas com a nossa subjetividade. Outra coisa que eu percebo também, que eu vou dar uma deixa aqui, é que eu sou empresária e eu contrato fulano de tal para recepção. Essa pessoa tem habilidade para recepcionar? Ah, o currículo é maravilhoso, fez 1001 curso, fez pós-doutor. Sim, não tem problema, a gente tem que estudar mesmo. Mas aí o perfil dela é para recepção? Muitas vezes a gente também... eu não sou empresária ainda, mas a gente precisa ter essa noção de qual habilidade que o sujeito tem. Qual? Será que ele se encaixa melhor ali? Será que ele se encaixa melhor aqui? Vamos testar, vamos. Como é que tá a cultura organizacional? Né? Tem os vícios. A gente só consegue amenizar isso com psicoeducação. Pode me perguntar. Muito bom. Olha só, o papo aqui via longe, mas o nosso horário, infelizmente, está chegando já ao fim. Já estamos aqui no finalzinho desse nosso bate-papo. Quero agradecer demais aqui a Patrícia pelas orientações, pelas sugestões, por esse bate-papo. É um tema importante, empresário se ligue. E em algum momento nós vamos ainda convidar para a gente tratar também porque tem a saúde do trabalhador, isso tem que ser muito preocupado. Mas e a saúde do empresário? Cura-te a ti mesmo, viu? Tá dentro, o empresário tá inserido dentro. Né? Tá contemplado. Ele tá contemplado. Contemplado no programa. Então a gente queria agradecer a apresentação, né, que esse nosso bate-papo com a Patrícia e deixar com as considerações finais também, o Jansen, alguma para a gente encerrar. Eu estou bem satisfeito com tudo que eu vi. E é como você disse, tem um turbilhão de coisas aqui que a gente fica com toda sinceridade, mas vai ter outra oportunidade. Se ela aceitar um outro convite, a gente pode se aprofundar mais ainda. Muito bom. Eu que agradeço, estou aqui totalmente disponível. Pode me convidar, que eu venho, tá? Chegou a hora de quebrar as minhas barreiras, que eu também tenho as minhas barreiras, né? de falar, né? de mostrar, de educar, né? Então, estou à disposição, né? Para tirar qualquer dúvida. Se eu não souber, eu vou buscar e trago a informação correta, confortável, para que todos entendam um pouquinho, se eduquem um pouquinho sobre a saúde mental. Muito bom. Bom, encerramos aqui mais uma participação, mais uma entrevista. Obrigado pela sua participação aí. Você pode também nos acompanhar lá no Instagram, sertão.inovador. É uma maneira da gente estar também colocando alguns cortes, algumas falas. Você também poder perguntar, interagir, sugerir temas para a gente também trazer aqui, sugerir convidados também. Esse é um programa feito no sertão, mas principalmente para que você seja ser tão inovador quanto qualquer empreendedor profissional aí fora, aqui no Brasil e fora do país. Sucesso, fica com Deus, até a próxima edição.